A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Todos os dias eu trago aqui a mensagem que o Senhor me traz. Eu faço uma oração a Deus e eu pergunto ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar hoje por meio da minha vida, por meio de mim? E peço a Deus para me usar, para Ele ser com a minha boca, porque nada eu sei, senão aquilo que o Senhor Ele tem me orientado, Ele tem me ensinado, né? Ele tem me direcionado. E a palavra de hoje é em Mateus capítulo 2. O Senhor Ele me trouxe um despertamento em alguns pontos sobre a questão da inveja. E eu vou estar lendo alguns versículos. Eu acho que como é um capítulo curtinho, eu vou estar lendo ele todo e conforme o Espírito Santo me guiar, eu paro para fazer algum comentário. Versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém, da cidade da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. De Judá de nenhuma maneira seria menor ou de menor valor, porque de lá nasceria o Messias. O Senhor já tinha falado por um profeta dele nos tempos anteriores. Só que Herodes se perturbou, porque Herodes ele não queria, ele tinha medo de perder o governo que estava na mão dele para o Messias. Porque ele falou, é nascido o rei dos judeus, ele teve medo. Ele não queria perder o governo dele. Então ele tramou, a gente vê que ele trama por causa desse sentimento ruim, porque ele deseja continuar reinando, e ele trama a morte de Jesus. Só que o Senhor fala com José, e tendo eles, versículo 13, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Herodes, por causa da sua inveja, porque queria se manter no lugar onde não pertencia a ele, por medo de perder algo que o próprio Deus dá o governo das coisas para o homem e tira o governo. Então Herodes ele teve esse medo de ser tomado algo que pertencia a ele. E ele trama o mal. E ele manda matar Jesus. Só que quando o anjo do Senhor aparece para José em sonho e fala, foge para a terra do Egito, ele não encontra, então ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E esteve lá até a morte de Herodes, para que cumprisse o que foi dito. José, Maria e Jesus estiveram no Egito, até que Herodes morreu, para que se cumprisse a palavra de outro profeta do Senhor, que disse, no versículo 15, no final, do Egito chamei o meu filho. Aleluia. Então, na volta do Egito, quando Herodes está morto, eis que o anjo do Senhor aparece novamente a José. No versículo 19 a gente vê isso. E no versículo 20, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino.
Então se levantou, tomou o menino sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, o filho de Herodes de Renava, receou em ir para lá. Ele não teve paz, né? O sentimento que a gente sabe que a gente vai na direção de Deus quando temos paz no nosso coração. Se há um receio, um incômodo em nosso coração, a gente sabe que a direção de Deus é outra. Então José, ele receou. Eu creio que José receou até por vontade de Deus, porque havia outra palavra de outro profeta acerca do Senhor Jesus, que falou assim, e receou em ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. 3 profecias de profetas do passado que foram reveladas sobre um Messias. Todas as profecias que foram reveladas se cumpriram no Senhor Jesus, para ser revelado que ele é o único Filho de Deus, o nosso Messias, o que veio ao mundo para nos salvar. Aqui, né, Herodes, ele é tomado por um sentimento de que algo dele seria retirado, que não pertencia a ele, mas que seria tirado. E aí ele faz isso, e tem uma outra profecia que ele fala, eu acho que eu pulei essa, bem aqui, que diz, não foram 3 somente, foram 4, que fala que Raquel, né, os filhos de Raquel, calma aí, não tô achando. Aqui, versículo 18. Em Ramá se ouviu, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, o que o profeta diz? Em Ramá se ouviu uma voz, mamãe vai abrir. Em Ramá, só um minutinho. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Os filhos, né, de Raquel, os filhos daquela tribo de Judá, foram mortos, e houve grande lamentação e grande choro. Todas as palavras dos profetas do Senhor se cumpriram em Jesus. Assim também eu creio, no tempo de hoje, quando há um sentimento mau para conosco, quando alguém tenta nos fazer mal, o Senhor nos revela, seja em sonhos ou visões. O Senhor nos revela por meio da palavra dele, do que já foi dito por outros profetas, pela própria palavra, o que já foi escrito e o que está na Bíblia. O Senhor nos revela. O Senhor nos revela por meio de irmãos nossos, pessoas que estão próximas a nós, que o Senhor usa a boca dele para falar conosco. O Senhor, ele está nos revelando, porque o mal não agrada a Deus. E tudo aquilo que foi, né, profetizado pelo Senhor para a nossa vida se cumprirá. Não adianta o mal se levantar, mas devemos estar atentos à voz do Senhor, à direção que ele dá. José teve um sonho com o anjo do Senhor avisando, e ele foi para onde ele devia estar, na posição que ele devia estar. Precisamos estar alertas, ouvindo a voz de Deus, para nos direcionarmos e obedecermos a direção dele, para que não haja mais perdas, para que a palavra do Senhor se cumpra, para que tudo aquilo que ele projetou para a nossa vida se cumpra. Esteja orando e vigiando e sempre ouvindo a voz de Deus, o Senhor.